E podemos ver que, como já pensamos um pouco sexta-feira passada, sobre aqui, aquele pão sem fermento, esses 7 dias que iam comer pão asmos, e nós podemos ver o quanto o fermento, que já foi destacado, era aquele produto que faz um grande volume, mas nós sabemos que ele age secretamente e faz um grande estrago. Então, como nós sabemos, as exortações que há, o quanto o fermento, e ligando ao lado espiritual, né? As coisas desta vida, coisas que podem fermentar e assim deixar o lado espiritual de lado quando outras coisas estão ocupando o nosso coração. Mas nós podemos ver que cada momento nós vamos descobrindo, como já foi até dito, que o Espírito vem nos explicando melhor como eles iam comer esta Páscoa e quem podia comer, e assim como devia se comer esta Páscoa. Então, Moisés podia dizer, como o Senhor tinha dito: tirareis o fermento da vossa casa, porque qualquer que comer o pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Então, isso podemos lembrar de Levítico, capítulo 23, a partir do versículo 6 a 8, lá, fala-nos sobre este assunto, daquele que comia, então, era cortado da nação de Israel. E assim, nós vemos sobre esta festa dos pães asmos, que acontecia, e nós podemos ver que a Páscoa, o quanto as festas, seria a primeira, e depois viria as demais festas que o povo judaico celebrou ali no deserto. E então nós podemos ver: guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vosso exército da terra do Egito. Então, ia ser uma lembrança, uma memória para eles, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Então, eles iam lembrar quando iam comer aquele pão sem o fermento. Eles iam lembrar daquele dia, lá quando o Egito ficou para trás e eles então atravessaram o Mar Vermelho e entraram no deserto caminhando para a terra prometida. Então eles iam estar lembrando desse dia. Então assim era para eles fazerem. Mas vamos pensar nos versículos que está aí para nós meditarmos, e como foi dito na sexta-feira passada, há muita coisa nesses versículos aqui. Então podemos aprender mais lições hoje de noite. Então, 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento da vossa casa, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Pessoas têm feitas hoje que não usam pão com fermento, não tem nada a ver hoje, né? O fermento é um símbolo do mal, né?
como já foi falado em outra sexta, tem um fermento dos fariseus, tem um fermento dos saduceus, tanto a religião como politicamente, fala do mal, do pecado, né? Mas não tem nada a ver hoje. Inclusive o pão que é usado para a ceia, não tem nada a ver hoje. Com fermento, sem fermento, é a mesma coisa. E sempre que fizeram disso uma regra, né? Uma cerimônia, né? É um pecado, comer pão com fermento, bobagem. Até porque a ceia não é uma continuação da Páscoa, e não é a Páscoa nem uma continuação, mas o Senhor estabeleceu algo totalmente novo. O que também a Bíblia, uma maneira de a gente entender um pouco como Deus descreve as coisas na Bíblia, é que quando Ele estabelece, às vezes, alguma coisa nova, Ele não dá todos os detalhes. Temos, por exemplo, aqui mesmo, onde estamos lendo sobre a Páscoa e os pães asmos, mas depois nós vemos mais detalhes em Números, vemos mais detalhes ainda em Levíticos e mais detalhes em Deuteronômio. A mesma coisa, o Senhor Jesus Ele estabeleceu a ceia do Senhor durante a Páscoa daquela noite, mas depois o apóstolo Paulo, ele recebeu do Senhor, diretamente do Senhor, a ceia do Senhor que ele já havia estabelecido. Então, 1 Coríntios capítulo 11, Paulo não diz nada, que na hora quando a gente está celebrando a Páscoa, então aí a gente faz a ceia junto. Não, simplesmente lá nós temos o que realmente o Senhor Jesus deu para a igreja, porque quando Ele estava vivo e quando Ele anunciou aquilo que Ele gostaria que fizesse, a igreja não existia ainda. Então, o que realmente tem peso, as suas palavras lá têm peso, mas Ele está falando de alguma coisa que faria no futuro, quando ela surgisse ainda. A mesma coisa, Mateus, ele fala 2 vezes da igreja que ele mesmo ia edificar. Então, na realidade, a ceia foi revelada para o apóstolo Paulo, para a igreja. Depois, né? Ainda que não contraria nada do que ele disse, né? Vale, e ele tem mais detalhes sobre isso, né? Esse sistema da Páscoa está ligado com a nação de Israel, né? Não tem nada a ver com a igreja. A igreja é uma coisa nova, né? Naquele dia ele disse: edificarei a minha igreja. E ele ensinou como devia se reunir para a ceia, e livro dos Atos e nas cartas explica como era feito isso. Não tem nada a ver com o sistema da Páscoa, né? E, de um certo sentido, como nós já pensamos, foi interrompido a festa dos judeus, né? Para Deus introduzir a igreja. E vai voltar novamente só com a retirada da igreja e quando Cristo estabelecer o milênio, né? Porque antes disto, as festas não têm o seu sentido, valor, não têm o seu significado, nem o seu valor, porque eles não acreditam o significado da Páscoa, que é Cristo. Então, que valor tem hoje? Não tem. Mas no milênio, quando realmente vai ser comemorado, não mais anunciando que ele viria, mas que ele já veio e fez aquilo, né? Então, hoje, comemorar Páscoa não tem o mesmo
peso que tinha, até porque não foi deixado para a igreja, e nós estamos no período da igreja, né? Interessante, eu acho, interessante frisar, eu acho que todos sabem, mas que a igreja, ela não é uma continuação do judaísmo, ela não foi o judaísmo que continuou a igreja, não, a igreja é uma coisa nova, como vocês estão falando. Sim. Começou em Atos capítulo 2, né? E ela é composta de judeus e gentios, de africanos e todos que se salvaram. Mesmo quanto à Páscoa, já foi dito, né? E que como o cordeiro já não foi mais assado, né? Então, sangue era derramado, mas não era mais espargido pelas portas, né? Então, não precisou mais como foi a primeira Páscoa, né? Sim. Então, nós vamos isso descobrindo durante a caminhada do povo de Israel, que mudou, né? Que não era mais necessário. Só uma pergunta, João. Aqui em 1 Coríntios 5 e 7, né? Eu sei que a gente já comentou sobre isso. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Esse versículo, aplicando aqui no versículo 15, sobre o fermento, como é que nós podemos entender? Bom, 1 Coríntios podemos aplicar lado espiritual, né? Porque agora Cristo é a nossa Páscoa. Então, aqui, o fermento, como até já pensamos, na sexta passada, que não podia deixar na casa, né? Então, aquele fermento, como já pensamos no sentido dele, de que ele faz um grande volume naquela massa, né? Então, eles não podiam comer. Então, porque até falando, ligado com o fermento, já pensamos sobre o pecado, né? Então, é mesmo quando dá para pensar no fermento, quanto o Egito, aquela escravidão, aquele período que eles estavam ali, né? Então, isso agora ia ficar para trás, né? Eles iam ter um começo novo na sua vida. E aí Paulo está falando, alimpai-vos do fermento velho, né? Então, o crente agora, ele não precisa mais dessas coisas que contamina e que ocupa o primeiro lugar de Cristo no seu coração, né? Então, o fermento velho é coisa velha, é coisa do passado, coisas que estragam a vida espiritual do crente. Porque agora ele tem Cristo, né? Cristo é a Páscoa. Então, ele tem Cristo. Ele pode ter uma vida nova em Cristo. Como ele fala no versículo anterior, né? Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Sim, às vezes podemos imaginar, olha, tem que ser uma coisa grande para tirar o meu coração de Cristo, tirar o meu coração das coisas de Deus. Não. Às vezes, uma pequena porção de alguma coisa pode me desviar de Cristo. Que havia um mal lá na igreja em Corinto, né? Pecado. Então, Paulo estava exortando eles, dizendo: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Um pouco do mal pode estragar tudo. Alimpai-vos, pois, do fermento velho. Esses crentes lá vieram do mundo da idolatria, do paganismo, do pecado, e facilmente isso podia se manifestar, como se manifestou. Então, alimpai-vos, pois, do fermento velho, da vida velha, da maneira velha de viver, dos vícios velhos, costumes velhos, enfim, né? Para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. O crente agora está sem fermento, é como aquele pão sem fermento.
porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, como já foi dito, nós não temos nada a ver mais com esse sistema judaico. E quando temos isso aqui, está falando do lado espiritual, do crente da igreja, né? Para não permitir o fermento. Pode surgir entre o povo de Deus certas coisas, certas fofoquinhas, aquilo é como um fermento que vai levedando, a massa vai inchando, né? Então, limpai-vos disso, tirar isso. Gira tanta coisa nessa volta, né? Aqui fala, versículo 8, pelo que façamos festa não com o fermento velho, mas nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade, da verdade. O cordeiro era uma figura de Cristo para os nossos pecados, né? O sangue que ele derramou, o sangue vertido. Então, o cordeiro lá, tudo isso falava de Cristo para os nossos pecados. O pão asmo, os pães asmos também nos falam de Cristo. Porque o pão era feito da farinha, isto está falando da humanidade do Senhor, mas o Senhor não tinha o mal em si mesmo. E durante os 7 dias, começando desde o primeiro dia da Páscoa, eles se alimentavam deste pão, porque o cordeiro era no primeiro dia. Então está falando de Cristo. Agora, o crente se ocupando com Cristo, ele está vivendo uma vida de santidade. Então vamos nos ocupar com Cristo. E nos associando com Cristo, não podemos trazer ou envolver o fermento com ele. Não vai dar certo. Então, está dizendo para tirar, limpar. E lá, o que é figura e o que é realidade hoje, até dentro da casa, né? Dentro de casa. Era para deixar longe. Isso nos mostra que é para evitar o mal, né? O Joel falou que a primeira festa seria a Páscoa. A primeira festa e depois se segue os pães asmos. Mas aqui nós vemos no contexto que foi no dia 14, a Páscoa. No dia 14, à noite, à tarde foi sacrificado o cordeiro e à noite eles comeram. E nós vemos aqui também no versículo 18 que os pães asmos, eles já começaram a comer à tarde. Sim. No momento do sacrifício. Então, é interligado, José, na continuação do assunto, por que 7, né? 7 dias comeram pão asmos. O que fala no número 7? Né? Aquilo que é completo, perfeito, né? Então nós passamos pela cruz, a gente continua se alimentando de Cristo, né? Então, já foi dito, então, como isso é importante para cada um de nós, crentes, né? As pessoas salvas, se alimentando de Cristo. Aqui, 7 dias tinham que comer este pão sem fermento, pães asmos. Então, algo que era perfeito, algo completo, algo puro. Então, como já tem sido dito, fala-nos de Cristo. E a separação do crente com Cristo, isto vai gerar santidade, né? Sim. É o que estamos estudando já foi estudado aqui, mas lá em Sombrio, capítulo 6, né? Libertos do pecado, livres do pecado, o fim, a finalidade, o propósito é a santificação, né? Termina aquele capítulo dizendo isto. Aquele sistema, tanto cordeiro como o maná, né, no deserto, tudo falava de Cristo. Nós temos isso no Evangelho de João. Agora Cristo disse: eu sou o pão da vida. Cristo disse, meu Deus do céu, os vossos pais comeram maná no deserto e morreram, né? Mas Cristo disse: eu sou o pão da vida. Sim, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu.
para que aquele que comer não morra. Mas como isso? Então, o Senhor Jesus não só nos salvou, como Ele também serve de alimento para nós. Alimento para nossas almas. O maná é uma coisa só para o corpo, mas Cristo não é só para o nosso corpo. É para a nossa vida espiritual também. O crente não morre mais, não entra mais na segunda morte. E pode se alimentar desse pão, né, que desceu do céu. Então, o nosso pão sem fermento no dia de hoje. Falando de pães árvores com o levedado, né, com a massa, né? O levedado seria o pecado, né? No caso nosso hoje não. Ele é o nosso pão durante a semana, nos alimentamos dele e no domingo, o último dia da ceia. O Faz crente, um sentido também. porque ele é puro, e o crente se alimentando dele, né, de Cristo, né? Então ele vai estar se afastando cada vez mais das coisas deste mundo, dos fermentos da maldade, como já ouvimos, né? E de tantas coisas. O crente se ocupando com Cristo, o que vai acontecer na vida desse crente? Olha, todos vão poder notar, ele está cada vez mais longe deste mundo, né? Então isso é o que deve acontecer na vida de todos nós. É a mesma viagem rumo à eternidade, né? Que você acabou de visitar agora. Pensando na salvação, Sim. Sem a mesma viagem. sem a salvação, Longe do mundo, mais perto da eternidade, o caminho. Nós temos agora em Cristo tudo aquilo que temos a realidade, né? Todo aquele sistema era uma coisa provisória, sombra, não era permanente, não ia continuar. Mas nós temos agora em Cristo, é uma coisa eterna. Estava olhando aqui, Cristo disse: este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Então, que diferença, né? Aquele que comer desse pão, falando de Cristo, viverá para sempre. Está falando da salvação, daquilo que ele tem, eterno, né? Terminando a vida aqui, vai estar com Cristo. E o crente se alimentando diariamente, ele nunca vai ter prejuízo, isto vai ter valor eterno para ele, né? Tanto aqui como em 1 Coríntios, diz que era uma festa. Aqui diz era a festa dos pães asmos. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo está dizendo: então façais festa, não com os asmos da maldade, né, mas com os asmos da sinceridade. Então, a vida do crente devia ser uma vida de festa. Ele não está dizendo nada que é a ceia do Senhor diariamente. Existem os problemas, não significa que não tem problema, não tem dificuldade, mas ele tem solução também. Não é os problemas trazem tristeza, mas Cristo traz alegria. O problema é quando a gente só se ocupa com os problemas e as tristezas e nos esquecemos do que nos dá alegria. Aí está o mal, né? E as frutas que vêm para o crente em comparação do mundo, é para festejar sempre. Não é nada em comparação com o pobre mundo, que não tem nenhuma esperança, não tem onde se agarrar. Eu penso muito naquela passagem lá em João capítulo 6. Alguns gregos queriam ver quem era Jesus, falar com Jesus. Os fariseus, eles ficaram bravos, né? Disseram que vede que nada aproveitais, porque havia tirado os olhos de Deus. A festa era dos judeus, não era a festa de Deus. Então parece que não tinha sabor, por isso que ele estava vazio e oco, o grego. Ele
queriam se encher com a palavra de Deus. Então, Deus mostrou para eles a pessoa de Cristo. Então tem, interessante, em Hebreus também fala, né? A vós, amados, esperamos coisas melhores. Eles estavam já velhos na doutrina, e então quer dizer que não tinha que perder o sabor das coisas de Deus. Como o irmão já falou também, que foi algumas coisas acrescentadas na lei que Moisés recebeu de Deus. Mais coisas foram acrescentadas. Até mesmo, lembrando da ceia do Senhor, o cálice, né? E outras coisas que foi no Novo Testamento, como no Velho, imundo. Também tinha que participar da ceia, em lugar diferente, mas ele tinha que celebrar a ceia também. Lá em Levítico, né? Interessante. É interessante nesses planos aqui, porque também era o mês avícola, né? Então, era o mês das espigas, né? As primeiras espigas. Então, março e abril. Então, eram feitas as primeiras farinhas novas, então, eles iam poder comer esses pães árvores, né? Algo precioso que falamos de Cristo. Ô Joel, uma pergunta, né? Não apenas tinham que usar fermento, mas eles tinham que tirar o fermento da casa. Tem significado. Entendemos aqui que para tirar o fermento. Será que havia perigo de usar se estivesse em casa? Sem dúvida. Tinha que... Sim. Não podia estar à vista dos olhos. Tinha que tirar fora. Interessante, né? Ou ficar próximo e a pessoa usar por engano, ou se juntar com a... Então há toda a possibilidade, né? Então tem que tirar. Está longe. Está longe. Porque se estiver ali, né? Então por isso que o crente antes gostava de futebol, passa longe do campo. Porque se ele vai lá, ele vai ficar. Vai ficar, então, pode se ocupar com outras coisas, né? Se ocupar com outras coisas, e tem tantas outras coisas na vida, né? Que às vezes rouba o tempo do crente. Eu conheci um que disse que tem reunião 3 vezes no domingo. Daí ele disse que gostava de tirar uma da reunião e ele ia jogar futebol. Então ele disse, mas por que não vai nas 3? Né? Faz sentido também. Então o coração tem que estar voltado sempre para a palavra. Sempre para o primeiro lugar, né? Eu estava vendo aqui também o que eu ia falar quando foi lido o capítulo 11, o versículo 11, o capítulo 12 primeiro, né? Lá em Filipenses, do versículo 10, né? Do Filipenses 6, do versículo 10 até o 24. Tem uma ligação também, pode ter, né? Ali, onde diz, no demais irmãos meus, fortalecidos na fé, revestidos toda a armadura, porque temos que lutar contra a carne, né? E, portanto, tomar toda a armadura de Deus, calçados nos pés, preparação do evangelho da paz, naquela... Sim, dá para fazer uma ligação aqui, era para eles estarem preparados, porque eles iam comer e iam começar a marchar, né? Então, o crente também, aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo, deve estar preparado tanto para o mundo aqui, para enfrentar, como também pronto para viajar. E uma coisa também, os 7 dias, esses pães asmos, os primeiros 7 dias depois que o povo saiu do Egito, foram dias difíceis. Depois veio a perseguição de Faraó, e até mesmo começaram a murmurar e achar que estava tudo perdido, mas aí Deus mostrou para eles o grande livramento. Então estavam dias difíceis no deserto. Deuteronômio fala, este pão, Moisés chama o pão da aflição. O crente também, um dia, lá ele vai lembrar do pão da aflição que ele comia quando estava aqui na terra.
Não era que o pão trazia aflição, mas as circunstâncias que eles comeram o pão era de aflição. A mesma coisa, nós vamos lembrar que no momento de aflição nós comíamos um pão que podia nos sustentar, nos alimentar, nos valer. Então, por isso Moisés chama o pão da aflição. Ele disse, porque vocês passaram por aflição quando estavam comendo este pão. Mesma coisa o crente hoje, ele no meio da aflição, ele se alimenta de Cristo, né? Ele é o pão que sustenta ele, que vale ele. E se não for ele, pode ter muita carne, braço e bem inchado, né? Que nem o fermento faz, né? Muita carne, mas não dura para sempre, né? Pensando no privilégio que o crente tem agora, eu li um salmo que me animou, esse Salmo 8, diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre o céu. A resumir, quando o salmista disse, é Davi aqui, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembre dele? E o filho do homem para que o visite? Contudo, um pouco menor fizeste que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das suas mãos. Deus entregou tudo isso para o homem. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas, os bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Então, o que Deus fez pela salvação de Israel, sem merecimento nenhum, Ele também tem feito para nós hoje, sem merecimento nenhum. Quem éramos nós? Gentios, idólatras, ignorantes. Fala até o que Deus tem feito e entregou para o homem se servir. Achei interessante. Então, aquele que comia o pão revelado, esse Satanás. Desobedecendo a palavra do Senhor, a alma será cortada de Israel. Em que sentido esse cortado de Israel? Então não fazia mais parte da nação de Israel. E quanto a Deus? É ligado. Sim, ela não fazia mais parte, então. O Israel está distante. Sim. Não tinha mais explicação, no caso. Você lembra que o Senhor Jesus foi lavar os pés dos apóstolos? Pedro disse, não em mim. Se não lavar, não terás parte comigo. Então, eu sei que tem certas coisas que tem que sujeitar a palavra de Deus. É da vontade de Deus. Né? Eu entendo que perdia as bênçãos e os privilégios que estavam sendo conduzidos a uma terra, né? É uma promessa, então ia perder essa. Eu creio sim. No versículo 19, será cortada. Será que não era morto? Cheguei a pensar isso. Temos casos de apedrejamento.
Aqui fala em alma, né? É uma transgressão, né? Entre o povo de Israel, se fosse pego alguém cortando lenha, trabalhando no sábado, ele era morto. A lei era olho por olho, dente por dente. Sabemos que hoje há perdão, há arrependimento, há confissão, né? Que nem o leproso, ele tinha uma anomalia, né? Então ele tinha que ficar fora do acampamento de Israel. Aqui a gente nunca leu que foram mortos, mas talvez poderia chegar a isto. Mas é a aplicação que nos ajuda, né? Então, o pecado não combina com o crente, né? Ele vai se afastar dos irmãos, ele mesmo, ou a igreja tem que tirar ele fora da comunhão, dependendo do caso, né? Então, é o caso, né? Não, o sentido é não combina, né? O pecado na nossa vida não combina e Deus não aceita, né? Esse versículo, sim, o 16, ao primeiro dia haverá santa convocação também, ao 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra se fará nele, né? Senão que cada alma houver de comer, isso somente aprontareis para vós. Então, um dia consagrado. Sim, e principalmente neste caso aqui, não era mais para se envolver com coisa alguma, né? A não ser a esta festa, porque podemos dizer, as horas estavam se aproximando de deixar essa terra e começar a viagem, né? Nós um dia vamos ter que deixar essa terra também. Sim. Os que lemos em 14, né? Era para comer, lombo cingido, sapato nos pés, cajado na mão, preparados, né, para a viagem. Ao primeiro dia, santa convocação. No último dia, santa convocação. Então, aqui deu o caso que era o sábado, né? E deu no outro sábado. Mas no outro ano talvez não ia cair no sábado. Mas mesmo assim, seria um sábado para eles, não era para trabalhar. E no último dia também, o dia 21, né? Vamos ver isto no versículo 18. Aos 14 dias do mês à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês à tarde. Então, do dia 14, que é um sábado, até o 21, que é um outro sábado. Então, nos dois sábados, esses dois sábados primeiro, santa convocação, quer dizer, era um dia especial, um dia dedicado a isto, né? Durante a semana eles continuavam comendo os pães asmos, né? Mas tinha 2 dias, o primeiro e o último. Que nem nós, né? Hoje nós temos o primeiro dia da semana, o domingo, mas durante a semana não continua a ceia do Senhor? Não continuamos comendo o pão e o cálice, literalmente, mas a ceia continua até a outra santa convocação, né? A mesma coisa, dentro de 7 dias nós estamos reunidos de novo. É interessante observar aqui, que são os 2 dias. Aqui fala. Neles, nenhuma obra se fará neles. Sim. Como já foi dito, era um dia especial, preparando o Senhor, né? Não era para tocar em nada.
É o período que nós estamos vivendo, né? Nós passamos pela Páscoa, pela cruz, pelo sacrifício, e agora estamos durante essa semana, né? Estamos nos alimentando de Cristo, né? Por isso que existem esses quadros aqui para a gente, de maneira figurada, literal, a gente pode apreciar a vida espiritual que temos hoje, né? Porque nós entramos no descanso e o fim dele é descanso também, né? Não... Nós vamos ver ainda porque 40 anos o povo caminhando pelo deserto. Então, vai haver muita ligação espiritual, né? Então, para Deus isto era importante, mesmo no meio de murmurações e povo se queixando, mas aqueles dias, aqueles anos, era algo muito significativo, como também deve ser os nossos dias aqui. E às vezes nós não damos importância para os nossos dias, como estamos vivendo, como estamos andando. Nós vamos ver isso para frente. Então, como esse dia já havia a convocação. Certo, aqui também só a cristandade tem alguns que ensinam que guarda o sábado, mas puxam de tudo que é lado. Não, porque se deu no início, deu no meio e tal, mas não tem uma lógica. Pelas escrituras, pelo pouco que a gente aprende, a gente percebe que não tem lógica. Porque daí só o sábado, por os sacrifícios, ele terminou e só o sábado continuou. Conjunto de coisas que... E outra coisa, não, eles desconhecem a igreja, né? Misturam tudo. Israel e igreja é a mesma coisa. Então, a igreja nasceu, não é do judaísmo, não tem a ver com o judaísmo, não é uma continuação. Ah, mas Cristo nasceu entre os judeus, mas ele disse, edificarei a minha igreja. Ele não disse, olha, Israel vai continuar através da igreja. Não, eu edificarei algo totalmente novo. E pelas profecias nós vemos que Israel, aquilo que Deus tinha com Israel foi interrompido. Hoje, para um israelita entrar no povo de Deus, ele tem que ser salvo, ele vai ser ingressado na igreja, né? Mas eles desconhecem, então... É mesmo que o homem edificar uma igreja para ele, né? Isso edificou a igreja, que é a nossa, né? De descendência. E hoje o homem se desvia e abre na igreja, daí eles dizem, vamos lá na minha igreja. E tem bastante isso, né? E não é igreja, né? Só tem uma igreja, não tem duas. Só tem uma igreja, um corpo só. A cabeça está no céu e na terra tem um corpo, o corpo de Cristo. Cada pessoa salva, ao se salvar, ele entrou na igreja de Deus, no corpo de Cristo. E depois tem as igrejas locais, que pertencem ao corpo de Cristo. Mas é dentro do mesmo Cada evangelho, pessoa salva, né? sim. Mas Esses nomes que disse, nem salvo não são, eles nem sabem, é o prédio da igreja, não tem nada a ver com... Inclusive, tem um versículo, nosso Senhor falou que o que o meu pai não plantou, será arrancado. E nós estudamos aqui, estamos estudando Êxodo, estamos tirando aplicações, né, lições espirituais, mas tudo no seu contexto e ao seu tempo. Nós sabemos que o fim da lei é Cristo. A lei é boa, é santa, é justa, mas tem a sua aplicação para a igreja hoje. Mas tudo no seu contexto. Agora nós queremos misturar tudo, o sábado, a Páscoa e as festas, como aconteceu lá em Gálatas. Aí o apóstolo Paulo disse, virou confusão. Porque já estavam guardando lua nova e esse dia de festa, guardando o sábado e ao mesmo tempo os ensinos para a igreja, virou tudo uma misturança. Então não é a vontade de Deus, tudo no seu devido tempo, na sua devida ordem. Interessante que lá ele disse, aquele que começou a obra em vocês,
começou, né? Começou. Tinha judeus entre eles, né? Mas foi uma obra que começou pelo Espírito Santo, não era uma obra do judaísmo. Ou ele permitiu misturar tudo, né? Mas o problema daquele tempo, tanto em Gálatas, Colossenses, tinha judeus e até crentes judeus que queriam trazer aquele sistema judaico, mas por exemplo, da pregação de Paulo, tá bom, salvação só pela fé em Cristo, mas vem cá, como é que fica o sábado, e aquela guarda de lei, né? Então, por isso tem o livro dos Hebreus, né? E outros livros para corrigir esses erros. Hebreus diz: saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Saindo fora de todo esse sistema. Levando o desprezo de Cristo, principalmente o desprezo que os judeus deram para ele. Mas no mundo religioso evangélico hoje, é uma mistura. É um pouco de cada coisa e tudo no mesmo saco. Como eu tenho dito, cada coisa no seu contexto, no seu devido lugar. Então, no versículo 17, querem comentar alguma coisa mais no 16? Mas guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, porque guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Então, o que eles tinham que fazer era comer do cordeiro, apreciar o sangue e comer dos pães, né? E o resto era com Deus. A mesma coisa hoje o crente. Ele confiou no que Deus apontou, o sangue de Cristo. Cristo disse: eu sou o pão que desceu do céu. Então, aquele que come da minha carne, bebe do meu sangue, está falando se apropriar dele, né? E o restante é com Deus, os cuidados para nos livrar, nos tirar deste mundo. Na hora da morte, é Ele que vai estar com aquele crente, vai conduzi-lo para o céu. Então, eles fazendo o que Deus ordenou, que não era difícil, né? A mesma coisa nós, né? Mas no deserto este povo disse que tinha fastio daquele pão tão vil, né? Às vezes pode acontecer isto começa a lembrar dos alhos, das panelas, olhar para o Egito, né? Mas o crente vai ser abençoado se ele se manter assim, né? Guardareis esses dias nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Aí o que quer dizer isso? Gerações no estatuto perpétuo? Pelo que guardareis esse dia nas vossas gerações, né? Então, os pais passando para os filhos e assim por diante, né? Então, foi estatuto perpétuo, era para sempre, né? Então, era de verdade. Então, eles comemorando essa festa da Páscoa, os filhos vendo, o pai falando, e ele perguntando por que este cordeiro, por que vai ser morto, e assim por diante. Talvez muitos ainda não sabem muito bem, porque é interessante nós compreender que a nação de Israel foi deixada de lado por um pouco. Lemos isso aqui em Romanos. Por causa da desobediência deles para com Cristo, eles foram deixados. Existe um período agora, uma dispensação da graça. Nesse período,
Deus está salvando um povo, formando a igreja, a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, né? Então Israel ficou de lado. Então, para Israel entrar neste povo agora, que pertence à igreja, nesse espaço de tempo agora, eles têm que se salvar. Pertence ao mesmo povo, né? Com a retirada da igreja, esse povo de novo entra em cena, né? Israel. Eu estava lendo Romanos aqui, o que diz aqui em Romanos. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo, está falando do povo de Israel, de modo nenhum, porque também eu sou israelita, assim por diante. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Digo, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para incitar a emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. E assim por diante. Aprendemos aqui também que depois da retirada da igreja tem aquele período, a grande tribulação, e depois do reino de Cristo é eles que vão entrar. E vai ter essas festas, né? E templo e tudo lá. Então, existe esse espaço de tempo agora que Deus está salvando pecadores de todo mundo e formando a noiva de Cristo, a igreja.